Baiano, de novo, amém. Está gravado assim mesmo. Vai. Queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Hoje, lição de número... O quê? 5. E o assunto central da nossa lição de número 5 é a alimentação em Cristo. Todos nós seremos hoje alimentados pela graça do Espírito Santo, amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então passamos na reta para a lição. Veja lá o capítulo de número 1. Lição à mão. Quem não tem a sua revista ainda, por favor, pegue na mesa de apoio. Só ore pela igreja. Capítulo 1. Vida nova, alimentação nova. Qual o propósito deste capítulo? É revelar que com uma vida nova, há necessidade de um novo estágio, há necessidade de uma nova alimentação, uma alimentação que outrora não tínhamos. Quando nós éramos da outra vida, da vida passada, comíamos algumas alimentações ou algumas substâncias não apropriadas para esta vida, mas agora, nesta nova vida, a necessidade então de uma nova alimentação. Se uma vida espiritual, então a alimentação também tem que ser espiritual. Amém? Porque o apóstolo nos diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Há um novo estágio de vida, uma nova dimensão de vida, uma vida diferente. Portanto, padrão diferente, alimentação diferente, costume diferente, tudo diferente. Então, neste capítulo, vamos olhar para dentro dele e descobrir algumas questões bem intrínsecas para que nós trabalhemos nesta manhã. O propósito da alimentação. Toda alimentação tem no mínimo 2 propósitos. Número 1, preservar a vida. Preservar a vida. Que vida nós estamos falando? Vida espiritual. Então nós vamos, a partir de agora, ter na nossa consciência que a nossa vida velha se passou. Nós precisamos então viver os padrões e comendo de uma alimentação nova, para estar nesse novo padrão, nessa nova dimensão. E aqui é comer ou alimentar-se para não morrer, para não definhar. Estamos falando de vida espiritual. Vida espiritual que não se alimenta de alimentação espiritual vai desmilinguir, vai definhar, vai tornar-se raquítica. Você quer ver o negócio? Antes de entrarmos aqui no texto sagrado, veja lá, abra lá por favor as vossas Bíblias, Hebreus capítulo de número 5, Hebreus de número 5, versículo de número 12. Quem encontrou primeiro, leia primeiro, por favor. Porque devemos já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Vocês ouviram? Há quanto tempo esse povo está dentro da igreja? Ora, pelo tempo, deveriam ser mestres, pelo tempo que se passou, pelo tempo de frequentar a igreja, pelo tempo talvez de leitura, pelo tempo dos ouvidos, deveriam ser mestres. Ora, o que foi que houve? Mas ainda vocês revelam, é o que ele está dizendo, é que vocês revelam necessitar de leite, de que seja ainda vos ensinado os rudimentos elementares da fé. Isto é, o que foi que houve? Nanismo espiritual, não houve crescimento, não houve amadurecimento. PR, por favor, veja o versículo seguinte. 13. Porque qualquer
porque é menino. Então, se você revela necessitar de leite, é porque você não está experimentado na palavra da justiça. Palavra da justiça. Precisa de leite? Então tu precisa de alimento sólido, consequentemente, depois o leite. São estágios da vida espiritual. Há quanto tempo nós estamos bebendo leite? Quanto tempo nós vamos levar apenas bebendo leite? Quanto tempo você precisa para mudar de estágio? Não está na hora? Então, quem bebe leite não está pronto ainda para refeição sólida. É menino. Em que estágio você está? Nós precisamos crescer. Crescer. Há quanto tempo nós temos que ainda não crescemos? Então, cresçamos. Como se cresce? Veja, número 1, resistência. Número 1, comer, alimentar para não desfalecer. E número 2, comer para crescer. Agora nós vamos para a leitura de um texto. Mídia, coloca lá para mim, por favor. Ok, seguindo. Próximo. Próximo. Vai. Aqui é o estágio número 1, nutrir para preservar a vida. Número 2, letra B, aqui, promover crescimento. Vejamos então: desejai afetuosamente, como menino novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo para a salvação. Como é que se cresce? Aqui, ó, alimentando-se da palavra. Como é que se cresce? Leite racional, é o número 1, mas você vai mudar de estágio. Então, a alimentação espiritual não é apenas para você não morrer, não é apenas para você sobreviver, não é isso, é para você crescer em Deus, crescer em comunhão com Deus e com os irmãos, é para você tornar-se maduro. Ei, maduro, maturidade, fala de inteireza, fala de corporalidade, fala de mente sadia, fala de que você tem resistência e não define por qualquer coisa. Não é ouvir alguma fofoquinha que você defina, não é ouvir o seu nome em qualquer canto que você vai ficando triste, qualquer coisa sai, qualquer coisa se emburra. Que negócio é esse, meu irmão? Ei, crescer para a salvação, crescer em Deus. Texto número 2, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Então, que as nossas preocupações, essa é a intenção do texto, que as preocupações da vida não sejam apenas a comida que perece, não seja apenas a comida física, apenas para este estágio de vida. Não, que as nossas preocupações mais acentuadas sejam uma refeição para a alimentação da vida que permanece, da vida que é eterna, da vida que ultrapassa os limites deste mundo físico. Então, temos na consciência que todo esse sistema de coisas vai passar. Tudo isso que se vê agora, talvez, tudo isso que somos agora, vai passar. Há uma sentença: ao homem está destinado a morrer. Há uma sentença. Nós vamos envelhecer. As nossas células estão morrendo a cada minuto. Nós vamos passar desta vida para outra. Nós vamos sair deste estágio. Tudo está mudando e de maneira supersônica.
tudo vai mudar. Para onde nós vamos? Olhem para o mundo, olhem para as informações, por exemplo, para o mundo das informações. Tudo muda constantemente, diariamente, numa velocidade inigualável. Para onde nós vamos com tanta correria? Para onde é que nós estamos indo? Nós estamos indo para o fim, nós estamos indo para a eternidade. A questão é, você está preparado para encarar a eternidade? Você está pronto para entrar na eternidade de maneira sadia e ir para o lugar sonhado? Está? Esse aqui é o caminho, ó. Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, é bom o frenesi dos trabalhos, é bom as ocupações religiosas, os cantos e etc, e os ensaios, tudo que envolve, é muito bom, mas nada iguala-se à palavra que sustenta. Então, se tem alguma coisa que vai colocar você na eternidade, é a palavra de Deus. Então, coma essa palavra, alimente-se desta palavra, é ela responsável para levar a vida eterna até a sua vida. Amém? Próximo slide. Capítulo 2. Alimentação. Em que consiste? De que nós estamos falando? O que é mesmo essa alimentação? Número 1, a palavra. Vejam lá. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, mas te dá a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Interessante que o texto está dizendo, nem o teu pai, ou nem os teus pais conheceram. Não? E os nossos pais no deserto não conheceram o maná? Não. O que o texto está querendo nos dizer? O texto quer nos dizer que o sentido real do maná não foi conhecido. O sentido real do maná é essa frase última, que nem só de pão físico vive o homem, mas de toda a palavra, ou de tudo que sai da boca de Deus. É isso que eles não entenderam, que quem sustenta mesmo o homem, não é o pão físico. Nós não dependemos mesmo só do pão físico para sobreviver. Ai de nós se não fosse a graça de Deus na nossa vida. Nós dependemos mesmo, é de Deus. É do pão vivo que desceu do céu. É disso que nós precisamos para sobreviver. É isso que nos sustenta. E foi isso que eles não entenderam. Não entenderam a ponto de guardar de um dia para o outro. Estavam olhando só para o aqui e para o agora, só para isto. E talvez nós, cá e acolá, nos vimos nas mesmas situações, envolvidos nos mesmos sentimentos, não é? Olhamos só para isso aqui e ninguém toca e ninguém mexe, porque isso aqui é meu e é só meu e eu vou guardar, porque isso aqui é meu para amanhã, é meu para o meu amanhã e para depois de amanhã, isso aqui é só para mim, isso é só meu. Ah, é? Amanhã está podre. Foi o que aconteceu com o maná. Amanhã apodreceu. E Deus diz assim para nós: ei, não é do maná que você depende, você depende de mim. Você está vivo por conta de mim. Sou eu que mantenho a vida no teu corpo. Se não fosse eu, você já teria morrido. Então nós dependemos de quem? É de Deus. Então, número 1, a palavra do Senhor. Próximo slide. E lá eu havia colocado uma frase reprisada por Jesus no deserto, não é? Ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As palavras doutrinárias de Jesus, que representam a sua vida. Número 2, as palavras doutrinárias de Jesus.
consiste a alimentação. Veja o texto. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? Interessante, nesse versículo aqui é para quem e não para onde. Revela a pessoa. Qual a outra pessoa a quem possamos ou devamos ir? Não. Então, para quem iremos nós? Tem outra alternativa? Não. Então é só Jesus, a pessoa que gera vida. Então veja, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então veja, as palavras doutrinárias do Cristo é a nossa alimentação que gera vida eterna na nossa alma e no nosso espírito. Não há outra alternativa, não tem outro caminho. É Jesus. Os mandamentos e a aliança de Jesus, quando digeridos, geram vida que ultrapassa os limites do físicos e chegam à eternidade. Quando as palavras e a aliança é assimilada e digerida, geram vida e nos colocam na eternidade, mas só quando ingerida e digerida por nós. Aí sim geram a eternidade dentro de nós. Senão, não tem eternidade. Não adianta então olharmos para a Bíblia apenas como um arcabouço de informações, e talvez até gravá-las, até armazenar tais informações na nossa consciência, na nossa mente. Não é assim que funciona. Tem que descer ao coração. Vocês lembram do salmista? Como purificará o jovem o seu coração? Qual é a resposta? Qual é a resposta, gente? Observando-o conforme a tua palavra. Opa! Segurei o texto. Como purificará o jovem o seu caminho ou o seu coração? Observando o coração, segundo a tua palavra. Como é que está o coração? Como é que diz a palavra? Como é que diz a palavra? Como é que está o coração? É fazendo essa assimilação, essa semelhança, esse julgamento. Como é que está o coração e como é que diz a palavra? É assim que se consegue preservar limpo o coração. Então a palavra tem que estar no coração, descer da mente, do intelecto para o coração. Senão, não funciona. Talvez apenas para o julgamento naquele grande dia. Já há quem vos julgue, a palavra que você tem falado. Quem quer ouvir essa palavra no último dia? Quem é que quer? Nenhum de nós. Texto 2: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Bom, qual é mesmo a alimentação de que estamos falando? Número 1, a palavra. Mas quem é a palavra? Quem é? O próprio Jesus. Aqui, ó. Eu sou o pão vivo. Ele é a doutrina, Ele é a palavra, Ele é a alimentação, Ele é a vida, Ele é a sustentabilidade que nós precisamos. Então, não tem diferença entre a palavra que sai da boca de Deus e a pessoa de Jesus. Não há diferença. Não há diferença entre as doutrinas do Cristo e a própria pessoa do Cristo. Não há diferença. Então é comer Jesus. Quem não se alimentar da vida dele não é digno dele, não tem participação nele. Quem não morrer com ele, quem não ressuscitar com ele, não tem vida eterna. Então ele é o pão vivo que desceu do céu. Esta aqui é a ceia.
Esta aqui é a ceia. Esta aqui é a refeição. Abram lá, por favor. Primeira carta de Corinto, capítulo de número 11, versículo de número 30. Abram lá. Abram lá. E quem encontrou primeiro, por favor, leia primeiro. Primeira carta de Corinto, capítulo de número 11, versículo 30, eu falei, não foi? Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e alguns que já morreram. Esses doentes, esses fracos e esses mortos estão aonde? Estão aonde? Entre vós. Vós para lá, eu não. Entre vós. Então, entre vós tem fracos e doentes e muitos que já morreram. Por quê? Pergunta você. Por quê? Porque não comeram. Porque não se alimentaram. Porque não entenderam o que é a ceia ou quem é a ceia. Estão fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Estão fazendo porque é um cerimonial. Estão tomando o pão e bebendo o cálice porque ofereceram, mas não sabe o que é. Não sabe quem é, não sabe o que representam. Então, por conta desse não entendimento, há muitos fracos, e muitos doentes, e muitos que já morreram. Olhe para ele aí, olhe para ele aí, rapaz. Está olhando morto, está olhando doente, está olhando fraco? Quem é que está olhando aí? Quem é que está aí do teu lado? Sentiu o gelo da morte? Jesus, aqui não tem isso, graças a Deus. Oh, Jesus. Próximo texto. Ok. Volta lá, por favor. Volta lá. Mídia, volta lá. Ah, sim, tá. Ok. Característica dessa alimentação, capítulo 3. Como é que ela apresenta-se a nós? Como? Número 1, doce. Doce. A alimentação é doce. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Olha, como é que é esse Jesus? Essa palavra como é que é? Doce. E é um doce que não enjoa. E quem a come nunca se farta, mas tem resistência. Tem sustentabilidade para resistir nos dias maus. Tem fortalecimento para ultrapassar as barreiras e os desertos da vida. Como é que se apresenta? Doce. Doce como mel. É assim. Próximo. Alegre. Quando ingerida e digerida, causa prazer e alegria na alma. Provoca uma identificação com o Pai eterno. É o Filho alimentando-se com o maná do Pai. Segura aí. Há uma identificação bem aqui. Percebam. É o Pai entregando a alimentação ao Filho e o Filho tomando-a e comendo. Como é que fica o coração do pai? O pai diz: muito bem, você vai crescer, você vai ficar forte, eu tenho alegria em ver você comendo aquilo que eu estou te dando, porque eu estou te dando a refeição certa. Há uma alegria. Agora imagine o contrário, o pai entregando a alimentação ao filho, e o filho recebendo, esmagando, quebrando e jogando fora, dizendo: eu não preciso disso, não é isso que eu quero comer outras coisas. Ora, eu quero comer outras coisas, o meu paladar sente desejo de outras coisas. Talvez a memória de outrora quero comer cebola do Egito,
Ora, eu sinto saudade dos acebolados do Egito. E quer comer. O que é que você quer comer? É o que presta ou é o que te satisfaz? O que é que você quer comer? É o que te gera vida ou é o que te enche a barriga? O que é que você quer comer? Então é bem aqui. A comida do céu é uma comida que gera prazer, gera alegria na alma, gera contentamento na alma, gera sustentabilidade no espírito. Comendo esta refeição, você vai para a vida eterna. Diga amém, rapaz. É isso aqui que Deus quer para nós. Essa é a refeição, a alimentação que Deus dispõe para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. É isso aqui. Vejam esse texto. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E as tuas palavras foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. O que foi mesmo a alegria? As tuas palavras. Quando acharam as tuas palavras, logo eu as comi. Número 1, quem achou? Quem foi que achou? Eu não sei. Isso não importa, não é relevante. Quem achou? Não importa. Ou não interessa quem achou. O interessante é quem comeu. Quem foi que comeu? Quem foi? Quem foi? Diga eu. Diga, rapaz. Então, rapaz, você que comeu. E é interessante quem achou? Não. Interessante é quem come. Agora, veja outro detalhe. Logo as comi. Logo? Não perdeu tempo. Nem pastor Rosivaldo. Não perdeu tempo. Logo que foi achado, logo eu sentei mão e comi. Eu não perco tempo para essa refeição, porque eu preciso. E se eu não comer, eu morro. Eu definho. Então eu tenho que comer logo. É alguém quando está fraco, precisando de comida. Apareceu a comida, ele logo come. Você já imaginou um menino com fome? Como é que é? Imagine um menino com fome. Moço. Porque o teu nome, pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Glória a Deus por isso. Próximo slide. 4. Como se alimentar da palavra? Como? Primeiro, o que não é alimentar-se. O que não é? Letra A. Ou apenas ler como se fosse uma tarefa, sem o interesse da absorção. Isso não é alimentação. Está lendo porque você tem uma tarefa de ler um capítulo todo dia? Ok. É bom, mas talvez não seja saudável do ponto de vista espiritual, porque você tem apenas uma tarefa de ler. E calcular, a gente brincando nas aulas, a gente diz assim: a Bíblia não é um livro para ser lido. A Bíblia é um livro para ser praticado, estudado. A questão é essa: ler como se fosse tarefa, ler como se fosse obrigação, ler para cumprir um calendário, ler porque eu tenho uma tarefa de ler a Bíblia inteira em um ano, e por isso eu tenho que ler, ok, leia, tomara que fique alguma coisa, mas que desça para o coração, que desça para a prática, porque se não descer para a prática, de nada adianta. Não adianta bater no peito e gritar: já li 10 vezes, já li 3 vezes, já li uma vez. Não adianta. Está praticando? Está sendo alimentado por ela? É aqui que é a conversa. Então, o que não é alimentar-se? Apenas uma leitura para cumprir um calendário, para cumprir uma exigência que você mesmo estabeleceu. Isso não é alimentar-se da palavra. Alimentar-se é fazer descer o seu coração. Número 2, o apenas ler com o interesse de armazenar informações no intelecto.
Ok, talvez você queira armazenar informações, talvez até para discutir com os outros, talvez até para esbanjar conhecimento para os outros, falar dos seus argumentos, das suas teorias, das suas teses para os outros. Isso aqui não é alimentar-se. Alimentar é você comer para você, é você aprender para você, não para a vida dos outros, é você aplicar na sua vida e não na vida dos outros. Então, não é alimentar-se fazendo assim. E o que é então alimentar-se? Próximo slide. Meditar na palavra. Vejam agora aquele texto que nós lemos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita, olha, dia e noite. Aqui não está dizendo ler dia e noite, não, medita dia e noite. Aquele que traz ao coração, aquele que não larga as dependências da palavra de Deus, isto é, aquele que depende da palavra de Deus nos seus passos diários, aquele que pratica as informações ou as doutrinas da palavra do Senhor. Esse alimenta-se, que procura viver segundo o que diz a doutrina do Senhor Deus para nós. Isso é alimento, é aquele que traz para dentro de si e não para os outros. Então, isso é alimento, é ser dirigido ao banquete do céu. Sabe que cá há um banquete espiritual que alimenta a alma. Então se debruça a este alimento, é abrir-se às mensagens de Cristo, para que haja uma reforma no caráter. Quantos de nós com caráter defeituoso, empenado, atrofiado, esmilinguido, subdesenvolvido, por conta de quê? Conta de Bíblia, por falta de Bíblia, falta de absorção, falta de digestão, gerência da palavra do Senhor. Então, qual é a solução? Coma, deguste, sinta prazer, não canse, busque. Amém? Caminhando para o final, conselhos para uma boa digestão ou uma boa degustação. Número 1, orar antes. É possível que historicamente, lembrando na nossa casa, nos nossos pais, antes das refeições, do café, do almoço, do jantar, os nossos pais oravam antes. Era assim na sua casa? Orava antes. Aqui, ó, ore antes. Está prestes a fazer uma refeição espiritual? Ore antes. É possível que cá lá você depare com algum texto que não entenda a sua mensagem. É possível. O que vai alimentar você são as mensagens do texto, não as letras, não apenas o conjunto de frase, as mensagens. E é possível que cá lá a gente encontre alguma passagem que nós não entendemos as mensagens. E a propósito, dentro disto, devo dizer, as mensagens todas são para você, mas não é você que dá, não é você que ao ler o texto dá uma interpretação ao texto, não é isso. O texto já tem uma interpretação, você tem que descobrir qual a interpretação real do texto. Então, olhe para cá, não entendeu o texto? Não, ore. Há um intérprete por excelência, quem é? O Espírito Santo. Então ore, peça a Ele entendimento, peça a Ele e Ele dá o entendimento.
E se ele não der no agora, procure com alguns, pesquise, vá procurar. Talvez nós tenhamos um problema que nós queremos tudo mastigadinho, só pronto de engolir. Não é assim. Quem tem que mastigar é você, e às vezes quem tem que procurar é você, não é? Lembre-se do que disse o apóstolo Paulo na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procure você apresentar-te a Deus. Quem é que tem que procurar? Você. Procure você apresentar-se a Deus como se fosse um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Quem é que tem que procurar? Pastor que tem que procurar por você? O teu líder que tem que procurar por você? Não, procure você. É uma alimentação que ninguém pode fazer por você, ela é individual, é você que tem que procurar. Não entendeu? Procure você. É possível que haja, bem aí, uma riqueza para as suas alimentações, então é você que tem que procurar. Mastigue, deguste, seja alimentado por ela. Então, ore antes. 2, aplique as mensagens. Quem procurou? Você. Quem te deu? O Espírito Santo. Então, essas mensagens são para quem? Para você. Bem-aventurado o homem que, esse é meu. Maldito todo aquele que, esse é seu. É assim? Não. Tanto os benditos como os malditos, todos, são para mim. É para nós. Então, aqui aplique as mensagens na sua vida. Todas elas são úteis para a nossa refeição, para a nossa alimentação. É o cuidado que nós temos que ter. Abra lá, por favor, a Bíblia. Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 19, quer que diz lá? Isaías, número 1, versículo 19, na verdade isso aqui é uma reprise do texto. Encontramos Isaías 1. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Você quer? Se quiserdes. Você quer? É só? Não. Se quiserdes e ouvirdes, se atentares, se obedeceres, comereis o bem dessa terra. Para quem? Para quem quiser, mas que obedecer. Vão comer o melhor, o bem da terra. Mas, escute a conversa. Veja o próximo versículo, o de número 20. Mas se recusardes, e se fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor falou. Isto é, está dito, está sentenciado. Quem quiser e obedecer, vai se dar bem na terra. Mas se não quiserem e se desobedecerem, devorados ao fio da espada. Está sentenciado. O que é que você quer? Você quer ficar no 19 ou você quer ir para o 20? É você que decide. Mas é assim? Sempre foi assim. Homem, pus diante de ti a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que vivas. Há uma frase curta e certa. Escute.
O céu é só para os que querem, mas o inferno, mesmo os que não querem, vão. E então, diante de nós, alimentação que gera vida eterna. Vamos comê-la? Amém? Querido Deus, tributamos louvores a Ti. Honramos a Tua glória e a Tua graça. Deus, nós agradecemos pelas Tuas provisões, pela alimentação que Tu tem disposto a nós. Alimentação, Senhor, que gera vida, alimentação que nos conduzirá à eternidade. Deus, nos ajuda, Senhor, a nos alimentar desta refeição, Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender, a armazenar, a viver na nossa vida diária, para que tenhamos paz contigo, direito à vida eterna. Seja Tu conosco desde agora, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Deus em Cristo vos abençoe. Pai de Cristo, pastor da igreja. Baiano, vou pedir para tu dares um pequeno break, se puder colocar uma palavra específica